Querida Milena Andrade, vem aqui comigo, querida. Tá me ouvindo? Nos ouve bem, Milena? Vocês estão conseguindo? Está no mudo, volta. Tá me ouvindo, Milena? Eu estou te ouvindo super bem. E vocês? Agora sim, querida. Agora sim? Ai, que coisa boa. Eu tô aqui quase que em estado de choque, né, depois dessa apresentação, mas aí a gente agora vai dar uma acalmada, porque você deixou todo mundo em pânico aqui. Eu vou até aproveitar, David, porque na tua apresentação eu estava me lembrando aqui, né, você trouxe tanta coisa que às vezes parece um negócio que está muito lá na frente, mas a gente está, né, colocando o pezinho em várias dessas coisas. Para quem não leu ainda, eu vou deixar uma dica aqui, porque eu me diverti muito lendo esse livro. Acho que li uns, talvez 2 anos, 3 anos atrás, mais ou menos, não sei. Tem um livro muito legal, você deve conhecer, que é o 2041. Conhece ele? Não conheço. Não, pelo amor de Deus, depois você já puxa e põe ele na tela para o pessoal ver a capa aí. O 2041 é um livro muito legal. Ele foi escrito, né, por um alto executivo que foi o fundador da Google na China, e mais um outro chinês lá, que tem né, são nomes bem diferentes aqui para a gente, mas esse outro cara, ele é um cineasta, roteirista. Então, eles fizeram um livro muito interessante. 2041 é uma suposta data, né, onde ele mesmo coloca que assim muitas coisas podem acontecer um pouco antes, algumas coisas vão ser um pouco depois, mas ele estabelece 2041 como data provável para que muito do que ele colocou no livro aconteça. E é bem interessante porque eles juntaram, né, a ideia era fazer um livro para leigos, para pessoas que não são especialistas no assunto, para que as pessoas possam entender aonde essa coisa toda pode chegar. Então é muito interessante porque o livro, ele é ao melhor estilo do Black Mirror, né, para quem assistiu na época. Cada capítulo é uma história independente, onde ele traz uma historinha com cara de Black Mirror, ou seja, tem ali um roteiro que daria um episódio tranquilamente, e aí ao final da história ele traz um pouco do embasamento técnico e como que essas coisas estão em evolução. Então ele é muito interessante justamente por isso, né? Porque ele faz a gente refletir e faz com que as pessoas leigas consigam entender a aplicação desse novo mundo que chegou para a gente aqui com a parte de inteligência artificial, com a parte de computação quântica que aparece lá também, mostrando, né, o impacto disso, e cada episódio ele fala de uma área diferente. Aplicação, por exemplo, numa área de educação, na área de saúde, na área médica, né, na parte de transporte, de logística. Tem um episódio inteiro, um capítulo inteiro, né, para a parte de cyberataques. Então, é muito legal. Recomendo, depois aí se você puder deixar na tela também para o pessoal dar uma olhada, mas esse 2041 está traduzido, o livro é uma delícia, é para comer com farinha, como a gente diz na minha terra, porque são capítulos, né, então ele é bem interessante. E o gostoso é porque ele traz a visão da história, para você entender um contexto ali, né, no melhor estilo Netflix, né, hollywoodiano da vida, e ao mesmo tempo ele traz a teoria que explica o que está por trás de tudo aquilo. Vamos fechar o parêntese aqui, porque você falou de Black Mirror, falou de computação quântica, eu não aguentei, eu lembrei do livro, porque é muito legal. Excelente. E Milena, fica a dica, olha que interessante, acho que até o pessoal já lembrou aqui, ó, qual que é o tema, né, qual que é talvez os autores, talvez esse autor que está falando, olha, o Hugo colocou ali, talvez é esse Kai-Fu Lee e o Chen Qiufan, exatamente, é esse mesmo. Esse. Olha, o gente, livro então, muito legal. Como é o nome do livro, Milena? 2041. Tá aí. 2041. E aí o Hugo já colocou para todo mundo a recomendação da Milena com o nome dos autores. Pega essa dica aí. E eu vou perguntar para a Milena justamente agora. Milena, depois de tudo isso, tecnicamente aqui, que nós falamos, Milena, o que você tem sentido? Gente, para quem não conhece a Milena, ela é a diretora regional do Equizim, ela viaja para vários países, participa de eventos, congressos em vários países aí do mundo, muito interessante, e ela vem confirmar e trazer coisas novas para nós aqui. Milena, de tudo isso que nós falamos, o que você acha e outras coisas também? Quais são a pergunta, problema que eu te faço, Milena? E aí, se você já quiser compartilhar, se você tiver alguma coisa para compartilhar, já pode compartilhar também, que a gente vai colocar aqui. Milena, eu te faço a pergunta.
quais são as áreas dentro de TI que estão em alta, que são a tendência, e também como todo mundo se preparar, se capacitar para essas tendências que eu falei aqui na aula de hoje, Milena. Qual que é o caminho, né? Porque como você falou, todo mundo ficou apavorado, mas calma, gente, como eu falei, ela vai trazer a solução, né? A Milena vai trazer a novidade para vocês. Então, Milena, quais são os temas que você coloca aí em alta e como todo mundo aí pode se preparar para tudo isso, Milena? Por favor. Vamos lá. Davis, assim, se eu fizer um apanhado, né, eu me lembro que há alguns anos eu participava dos eventos, vários ao longo do ano, e a gente passou por alguns bons anos só falando em proteção de dados, né, privacidade, foi a época em que entrou GDPR lá fora, depois veio a LGPD aqui no Brasil, e a gente Green teve... IT, né? Temos histórico de Green IT também, né? Temos, opa, né? Tem muita coisa, mas a gente passou uns bons anos onde os eventos onde eu estava participando, o tema central, né, era a parte de proteção de dados, porque era um assunto novo, principalmente para a gente aqui. Eu acho que assim, na Europa a gente já tinha um mercado um pouco mais desenvolvido, né, e mais, vamos dizer assim, que já tinham começado a trabalhar mais tempo com as questões de proteção de dados, já tinha um pouco de políticas, né, e é lógico que com a organização da comunidade europeia em torno do GDPR, foi uma questão de unificar e ter alguma coisa um pouco mais padronizada, apesar de pequenos ajustes, mas existe um regulamento único, né, para a comunidade europeia que acabou inspirando aí boa parte das outras leis que apareceram, inclusive a nossa. Mas a gente aqui, a gente sabe que a gente era terra de ninguém, né? Todo mundo mandava tudo para todo mundo fazia expor para todo mundo. A gente não tinha política nenhuma, a gente não tinha essa cultura que lá na Europa ela já existia e ela foi endossada, né, com o regulamento. Então aqui a gente teve aí com essa característica de lei, né, de enforcement por lei. E o que a gente está vendo agora? Quando eu olho esses meus últimos, se eu pegar 2025 e 2026, eu acho que 100% dos eventos por onde eu passei, mesmo assim, o portfólio do Equizin é amplo, a gente tem produtos na área de agilidade, na área de DevOps, em outras áreas, né? Na área de Lean Six Sigma, tem tanta coisa no portfólio do Equizin, mas mesmo nesses eventos, o que tomou conta é a parte de inteligência artificial. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem uma área de intersecção muito grande com questões de proteção de dados, né, de privacidade e proteção de dados. Você trouxe, inclusive, no final da sua abordagem aqui, questões éticas que têm que ser muito bem trabalhadas quando a gente fala de modelos de IA, porque tem que considerar uma série de outras coisas, não é só criar uma coisa bem legal, mas tem que ser bem legal e tem que ter toda a parte ética, toda a parte de atender regulamentações, de atender legislações, de trazer conformidade e transparência também, né, para o que está acontecendo, porque do outro lado temos nós, usuários, a gente está dentro das empresas, mas a gente é usuário de uma série de outras coisas também, então isso impacta o nosso dia a dia. Então, o que eu percebo é que a gente tinha, há algum tempo atrás, a gente tinha um sistema solar, vamos colocar assim, onde a parte de proteção e privacidade estava ali no centro e o resto orbitando ali ao redor, e a gente teve uma migração agora, não é que perdeu a importância, muito pelo contrário, mas eu acho que isso se consolidou um pouco mais, e como o que veio, né, que nem rolo compressor aí nesses últimos 2 anos, né, depois da explosão da parte de IA generativa, né, de ChatGPT, que aí todo mundo começou a falar de IA para lá, IA para cá, e tudo virou IA, a gente tem IA como se fosse agora o novo sol da brincadeira, então a gente tem aí um outro sistema solar, e as coisas estão meio que orbitando em torno de inteligência artificial, porque tem muita coisa conectada. Então, assim, os assuntos, de uma certa forma, acabam se cruzando dentro desse mundo que está totalmente impulsionado agora pelas questões de inteligência artificial. Então, hoje, o ponto central está em IA, e aí a gente começa a ter muitas vertentes. Eu percebo que os eventos, mesmo os eventos que são muito especializados na parte, por exemplo, de segurança, de cibersegurança, IA junto o tempo todo, não tem como dissociar. Então, a gente percebe que tem um tripé
muito forte, que é a questão da inteligência artificial, segurança da informação, cibersegurança, esse pacote de segurança, e as questões relacionadas à proteção de dados, porque você tem áreas de conexão muito fortes e é um banquinho de 3 pernas, né? Você não consegue operar se um deles não estiver funcionando. Então, para isso, a gente tem muita coisa ligada à parte de regulamentação, de leis, né, de normas, de frameworks que estão aí para ajudar as organizações e os profissionais a trabalhar um pouco melhor nessa loucura que a gente está vivendo agora, porque, como eu disse, veio que nem rolo compressor. Eu vejo nos eventos, né, os CISOs, né, todo o pessoal do C-Level ali, todo mundo extremamente preocupado, porque tem uma pressão muito grande nas organizações. Então, assim, as empresas têm métricas de inteligência artificial, né? Tudo tem que girar em torno de IA, tem que ter projetos, tem que colocar um monte de coisa para rodar com a utilização de IA, e, ao mesmo tempo, você tem um desafio muito grande, porque você precisa aculturar essas empresas, né? Você tem empresas que já nascem modernas, você tem startups aí na área já ligadas à tecnologia, que já nascem com uma pegada digital muito forte, mas você tem empresas que vêm de um mundo indústria, de um mundo mais tradicional, mas que tem que se adaptar também, porque a IA chegou em todos os setores, né? Chegou em todas as áreas. Então, assim, é um processo muito louco que a gente está vivendo, porque a gente precisa cuidar, você ter os profissionais das áreas específicas que estão ali mais mão na massa nesses assuntos, mas você tem uma questão cultural, a empresa precisa dar o salto. As pessoas, os usuários, né, os colaboradores de outros departamentos, que são usuários das tecnologias que estão sendo colocadas à disposição, ou que estão, de maneira, às vezes, desenfreada e sem muita preocupação, estão levando suas pequenas soluções, né? A gente falava de Shadow IT no passado, a gente tem o Shadow AI agora, porque todo mundo acaba brincando ali com uma outra ferramenta, e isso pode colocar a organização em risco, dados de clientes, dados de colaboradores. Então, assim, você tem portas que são abertas de uma maneira diferente agora, e você tem questões muito sérias, porque você até tocou nesse assunto no começo da apresentação, que a IA, ela é um catalisador, ela impulsiona, né? Ela escala. Então, os problemas que a gente tinha antigamente numa escala mais administrável, eles explodiram, né? Então, a gente tem agora a IA potencializando. Ao mesmo tempo que a gente tem a questão, né, de possibilidades maiores, né, de portas de acesso para vazamentos e etc., como você também colocou, você tem as próprias empresas cuidando e trazendo algumas soluções de IA para fazer essa parte também de monitoramento, para poder reestabelecer algumas coisas que antes, às vezes, as estatísticas mostram que, às vezes, você demorava meses dentro de uma organização para identificar algumas vulnerabilidades, para descobrir que você teve algum problema ali dentro, um vazamento, etc. E a própria IA hoje, né, ela pode te ajudar a achar isso muito mais rápido, ajudar você num processo de recuperação, de resolução daquele incidente de maneira mais rápida. Mas onde estão essas pessoas preparadas para cuidar de tudo isso na velocidade que as soluções estão chegando? Então, aí a gente volta, né, na questão do elo fraco da cadeia, que sempre foi e continua sendo, que é o ser humano. Então, aí a gente tem essa porta de entrada também para as questões das capacitações, né, da parte de conscientização, treinamentos mais formais, workshops, palestras, mas o que a gente leva no fundo de tudo isso? As empresas estão com uma dificuldade muito grande, porque assim, alguns relatórios mais recentes têm mostrado que antigamente a gente falava muito do gap, né, de profissionais na área, que a gente não conseguia cumprir com todas as vagas que estavam em aberto. De repente vem a IA que vai otimizar uma série de processos e eventualmente pode reduzir ali, talvez, né, um quadro de necessidade de colaboradores, mas quem está nessa operação precisa ter uma capacitação diferente, precisa ter um preparo diferente. E aí, pela primeira vez, os números têm mostrado nas pesquisas que as empresas já estão identificando que um dos maiores problemas não é nem a parte das vagas que estão em aberto, é como fazer o que a gente chama do upskill ou do reskill dos profissionais que já estão lá dentro, porque você tem muita gente boa trabalhando nas organizações, que conhecem a empresa, conhecem o negócio,
que conseguem ter essa visão holística extremamente importante para ajudar, inclusive, para que as soluções de IA, elas não simplesmente... Lembra quando a gente falava lá no passado, né, que assim, quando você jogava um processo ruim, jogava, né, um processo ruim dentro de um modelo de otimização, se você não conserta o processo antes, se você não arruma a sua base de dados, se você não limpa essa base de dados, você vai ter um produto ruim do outro lado. E é a mesma coisa. A IA trabalhando em cima de base de dados que não estão boas, que não estão limpas, que não estão preparadas, que não tem essa maturidade ali, você vai ter problemas com o resultado que essa IA vai trazer para você. Então, é importante a gente olhar para esse contexto todo e ver de que forma, né, que os profissionais podem também, muitas vezes, a empresa tem esse fomento, né, por capacitação, por certificação, por trazer essa oportunidade, e quando a empresa não tem, a recomendação é corre atrás. Corre atrás porque a gente sabe que, inclusive, essa questão de... capacitação e certificação, o profissional leva com ele, né? Então é muito importante. É importante na empresa que você está, para o desenvolvimento que você está fazendo hoje, para as propostas que a empresa está trazendo, né? Para essa subida que a gente está tendo aqui, esses novos patamares de serviços que estão sendo exigidos e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que puxar a rédea da própria carreira. Então, é importante que a gente faça essa avaliação e realmente entenda, né, onde nos cabe aqui o pedacinho dessa história. Milena, isso inclusive, Milena, que você falou, colabora com isso daqui que a Raifa colocou aqui, ó. Se a tecnologia era uma área de suporte, hoje é uma área de decisão de negócio, né? E a inteligência artificial traz toda essa aceleração e essa transformação aí em toda a gestão, né? A Raifa, que é membro aqui da Pedaço, fazendo questão de... Tá falando até que tá amando aí ouvir a nossa aula, mas cada vez, é o que você falou, né, Milena? Não adianta entregar um carro, entregar uma tecnologia super veloz, última high-tech na mão de quem não sabe dirigir nem um carro básico. Imagina como que eu vou entregar um foguete. É justamente isso. Ou seja, se os processos não estão estruturados, conversa velha, inclusive, de que adianta a tecnologia. Antigamente a gente falava de ferramenta, hoje a gente fala sobre IA. De nada adianta ter uma ferramenta se a empresa não está estruturada nos seus processos, de nada adianta nós termos IA se também a empresa não funciona sem IA. E eu acho que é justamente isso que você colocou até aqui, né? Deixa eu até colocar aqui, acho que é justamente isso que você colocou nos seus cards aqui, né, Milena? Eu trouxe aqui um apanhado, porque deixa eu até fazer um parêntese aqui, Davis, porque no início da sua apresentação, você até comentou que tinham muitas pessoas que já são da comunidade. Tá compartilhado aí, tá, Milena? Pode passar os slides se quiser. Perfeito. A gente estava falando no início, você comentou que tem muitas pessoas que já são, né, da comunidade aqui da APDados há muito tempo, mas que talvez tivesse pessoas novas, o pessoal que está começando, que está entrando na área, ou que está fazendo alguma migração de carreira. Então, eu queria tentar, pelo menos, deixar aqui um apanhado. Olha, eu não estou conseguindo passar o slide, se você puder passar para mim... Claro. Deixa eu só passa para mim, eu vou só fazer um parêntese aqui para o pessoal entender. O portfólio do Equizinho, gente, para quem não conhece o Equizinho é um instituto de certificação europeu, né? Nossa base está na Holanda. A gente tem um portfólio extremamente amplo. Eu não quis encher isso daqui hoje, eu foquei na parte de inteligência artificial, até por conta do bate-papo que a gente estava organizando aqui para vocês, mas eu convido que depois vocês deem uma olhada lá no site para entender esse universo. O que é interessante, o pessoal que é aqui da APDados, que está com a gente já há bastante tempo, né, que já, assim, muitos aqui têm informação completa na trilha de PO do Equizinho, ou tem alguns módulos já da certificação de proteção de dados, segurança da informação, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar algumas coisas. A área de inteligência artificial tomou uma proporção muito grande. Então, quando eu olho hoje o que é esse portfólio do Equizinho, a gente tem, né, esse diagrama que está um pouco mais à direita aqui para vocês, a gente está falando inteligência artificial, Foundations. Esse é um treinamento que veio para o Brasil, se eu não estou enganada, Deixa eu pensar aqui, nós estamos em 2026, eu tenho a impressão que ele deve ter o quê? Uns 3 anos que ele está no portfólio, mais ou menos, e a gente percebe, pelo volume de certificações,
o que está acontecendo com ele do ano passado para cá. Como a coisa realmente começou a tomar uma proporção diferente. A gente tem programas um pouco mais enxutos, que a gente fala que é um nível um pouco mais de especialista, eles são módulos um pouco menores, mais compactos, mas eles batem uma lupa, que é o de IA generativa e o de machine learning. Esses dois assuntos aparecem no Fundamentos, aparecem no Essentials, mas não no detalhe desses módulos específicos. A gente tem um módulozinho do IA Essentials, que também é um módulo compacto, ele é um módulo de overview, que é muito interessante, eu vou falar um pouquinho mais dele um pouquinho para frente. Lá em cima, vocês estão vendo dois módulos ali, o Compliance, que ele veio o ano passado, no final do ano passado ele entrou para a gente aqui em português, e a gente está com uma procura muito interessante, muitos profissionais fazendo essa certificação. Eu abri um pouco esses dois produtos aqui de cima para vocês conhecerem um pouco mais, porque como tem muita gente que já fez uma trilha completa de DPO, eu acho que vale a pena vocês entenderem para onde vão esses dois caminhos. Uma coisa muito legal é que, assim, o módulo do Compliance, o AI Compliance, ele é um fechamento de trilha. Quem fez trilha aqui em DPO sabe que a gente sempre tem 2 programas de base, de foundation, e um módulo avançado que faz ali a consagração do pacotinho todo. Esta trilha, ela tem a mesma base de quem fez DPO. O Compliance Officer tem a mesma base de fundamentos de quem fez o DPO. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quem fez o DPO lá atrás está na boca do gol. Por quê? Porque não dá para falar, como a gente falou aqui, é um tripé. Você não consegue falar de IA, de compliance, falar de regulamentação, sem você ter um mínimo de conhecimento dessa base de proteção de dados, porque os assuntos vão se cruzar, e de segurança da informação. Então, assim, quem já fez o DPO está na boca do gol. Esse módulo do AI Compliance Professional fecha uma outra trilha, mas a base esse pessoal já tem. Ali, a gente colocou um lançamento também, que vai chegar, já tá, olha, vocês estão recebendo aqui em primeira mão, tá? Ali em cima tem lá o AI Security Professional, que foi uma coisa que você falou bastante também, Davis, e esse é um produto do Exim que está chegando agora. A gente está fazendo a turma piloto dos instrutores, rodando no mundo inteiro. Então, temos um grupo aí de profissionais que estão fazendo a prova piloto, que a gente sempre faz isso para lançamento de produto. Então, é legal o pessoal saber que quando a gente lança o produto, ele tem várias etapas ali de desenvolvimento, de pesquisa, de estruturação, ementa, simulado. E antes da prova final abrir para o mercado, a gente sempre faz essas rodadas de turma piloto com especialistas. Fizemos o do AI Compliance no final do ano passado e estamos rodando agora em julho a turma para o de segurança, que está muito legal. Esse é um produto que ele está baseado no OASP, então a gente vai ter muita coisa da área de segurança para a parte de software, de aplicações web, e ele vem para consagrar essa parte, né, de proteção aí de todos os sistemas usando IA enlouquecidamente, como que a gente cuida, porque o modelo tradicional, né, de fazer as proteções, a segurança, a cibersegurança, ele tem uma escala diferente, ele tem um potencial diferente agora. Então, a gente também precisa usar outras técnicas. Se você puder passar o próximo slide. Só para vocês terem ideia, eu coloquei aqui, tá? Por que o da direita está em inglês? Porque ele está no piloto. A gente vai ter isso traduzido em agosto. Essa prova, no final de agosto, começo de setembro, ela entra em inglês e depois a gente, ainda esse ano, vai estar com esse produto também em português, tá? O de Compliance já está em português. Então, aqui para vocês entenderem um pouquinho do ponto de vista de potencial público que pode se interessar, então talvez cada um aqui na sua área consiga olhar e falar, puxa, eu me enquadro, poderia ser um produto interessante, e aí eu convido vocês para depois olharem em detalhes essa ementa. Mas assim, o pessoal que já trabalha com a parte de proteção de dados, já está numa área de compliance, já está trabalhando com riscos, já está numa área de segurança, de conformidade, vocês estão assim super no caminho aqui do nosso Compliance Professional. E aí, depois a gente vai ter uma parte um pouco mais detalhada para o de segurança. Dá um pulo para o próximo slide, Davis, porque aqui tem...
em linhas gerais, né, para vocês conhecerem. E isso que está aqui está nas ementas, download gratuito no site do Equizin, todo mundo pode navegar lá, baixar a documentação, olhar o simulado, até para entender o quanto conhece de verdade do assunto ou não. Então, aqui na parte de compliance e na parte de segurança, eu trouxe para vocês um resuminho do que é a ementa do curso. O que vocês estão vendo aqui é uma tabela que está lá no capítulo 2 das nossas ementas. Aparece requerimentos do exame. Debaixo de cada uma dessas tabelas, continuem a ler o guide, porque aí vai ter item por item, tudo que cada tópico desse vai buscar de conhecimento do profissional para fazer essa prova de certificação. Então, é legal vocês conhecerem essas ementas para entender qual desses produtos, se é que um desses produtos faz sentido para vocês. Pode pular para o próximo, Davis. O que é isso que vocês estão vendo aqui? Todos os produtos do Equizin estão mapeados com um framework internacional que chama ECF, e-Competence Framework. Ele mostra quais são as competências principais que o profissional adquire quando ele faz o treinamento, se prepara, estuda e faz essa certificação. Então, isso é legal para vocês entenderem o que cada um desses produtos explora, porque às vezes você olha rápido e fala, é tudo a mesma coisa. Não é. São coisas bem diferentes, com áreas de abordagem, de especificação. Às vezes você tem um outro tópico que pode até ser um tópico comum, mas a forma como você entra e explora esses assuntos no treinamento e na prova é diferente. Então, isso é interessante para vocês saberem o que eu levo no final de um treinamento, de uma certificação dessa, quais as minhas competências que vão ser trabalhadas, se realmente eu for o bom aluno, né? Tem que estudar, tem que fazer os exercícios, tem que participar, tem que fazer a lição de casa, não é só ficar testando o simulado para fazer prova. Próximo slide, por favor. E aqui tem uma coisa interessante, que a gente também estava falando um pouco disso, que é a questão da organização como um todo, como levar isso para as empresas. Eu sei que dentro desse grupo, né, da Pedados, tem muitos profissionais que são encarregados, que são DPOs, que assumiram essa função, que estão fazendo esse trabalho. E muitas vezes eles estão ali quase que numa carreira solo dentro da organização, carregando o piano nas costas, porque a empresa como um todo ainda não está bem alinhada, ainda não entendeu direito uma série de coisas. Dentro desse contexto, o que a gente tem para levar, e aí eu estou falando ou para o pessoal que está querendo entender um pouco do assunto e não é da área, ou para que os encarregados, os DPOs, levem essas propostas para dentro das suas organizações. Como é que a gente melhora a qualidade do conhecimento dos profissionais, pelo menos começando ali a puxar os outros departamentos para um alinhamento de linguagem. Então, dentro desse contexto, a gente tem o que a gente chama de um pacote de conhecimento que tem essa característica do letramento digital corporativo. Lá há muitos anos a gente falava de letramento digital, a gente falava, tem que ensinar todo mundo, né, a abrir o computador, a mexer no Word, a fazer uma planilhinha de Excel, a ter o mínimo de informação. Eu estou falando de letramento digital corporativo, que é exatamente esse tripé que a gente estava falando. Não tem como hoje um profissional que está numa área de marketing, que está numa área administrativa, que está numa área financeira, não conhecer um mínimo, não ter uma base de conhecimento desses 3 tópicos principais, que é IA, proteção de dados e segurança da informação, porque são coisas que estão atravessando, elas são matriciais, elas correm pela organização, não faz mais parte de um departamento, não é tão específico assim, que tem lá o dono dessa caixinha, dessa brincadeira. Todo mundo na empresa, de alguma forma, está lidando com dados, está lidando com soluções baseadas em inteligência artificial, está lidando com questões de segurança da informação. Então, quando a empresa faz um investimento de melhorar a capacitação dos colaboradores, ela ajuda muito na questão da segurança, da cibersegurança. Por quê? Porque o elo mais fraco é sempre o ser humano. Dificilmente é um problema só da tecnologia. É alguém que fez alguma besteira que abriu uma porta da tecnologia para que tivesse um vazamento, uma invasão, né? Alguma coisa hackeada e assim vai. Então, quando você melhora o conhecimento, melhora a conscientização dos colaboradores com uma linguagem um pouco mais leve para que todo mundo entenda
o que é, para que serve, os riscos e etc., você ajuda a mitigar os problemas, você ajuda a diminuir o potencial que um usuário pode levar uma organização por não conhecer, por não saber, pela falta de conhecimento dos riscos de usar ou de fazer determinadas coisas. Então, nesse contexto, né, fica aqui o apelo também para o pessoal que já desempenha a função do DPO, para que leve para suas organizações uma proposta de melhorar, né, esse grau de conhecimento de outros colaboradores com treinamentos mais compactos, com certificações um pouco mais enxutas, mas que coloca todo mundo no mesmo patamar de conhecimento, uma unificação de linguagem. Acho que tem mais alguma coisa aqui em termos de slides para a gente. O Davis fez uma encomenda aqui, eu não podia deixar, né, de trabalhar com vocês aqui um chorinho, né? Então, assim, o Wakezinho é super parceiro da Pedado, sempre nos eventos, né, nas participações que a gente faz, e, assim, a gente queria sempre prestigiar, né, o pessoal que está aqui com a gente hoje, o pessoal que é associado, que faz parte aí de toda a comunidade. Então, assim, eu vou deixar uns lembretes importantes, tá? Primeiro, as provas do Wakezinho, quando vocês utilizam a plataforma, né, do Wakezinho Anywhere, entrou no site do Wakezinho, tem lá a área de Wakezinho Anywhere, que é onde você consegue fazer a sua compra, seu agendamento das provas. Para quem nunca fez, prova online, quando você adquire a sua prova, o sistema te devolve um e-mail com todas as informações e deixa uma janela de tempo ali de 21 dias para que você execute a sua prova. Então, fiquem de olho nos prazos. O Wakezinho está com uma plataforma nova de pagamentos, antigamente era só em dólar, pagamento internacional, não podia parcelar porque o pagamento era internacional. A gente tem uma plataforma local que faz hoje essa interface, né, entre o pagamento aqui e a nossa matriz na Europa. Pode fazer o pagamento já convertido em reais, tem uma opção de pagamento Pix e pode parcelar em 2 vezes sem juros. O Wakezinho banca 2 mensalidades, aí 2 vezes sem juros. Tem opções com mais meses, né, com um parcelamento maior, mas aí é o juro do cartão de vocês. Esse QR Code é para que vocês recebam... Esse QR Code é para que vocês possam fazer o registro, a gente vai mandar o código de 15% off para todo mundo, e a gente também quer fazer um sorteio, né, tem uma prova, né, que a gente vai sortear hoje para vocês. Deixei um link também para quem está começando, para quem estiver iniciando, né, para o pessoal que já está num patamar mais avançado, talvez não faça muito sentido, mas é um material interessante até para vocês divulgarem também dentro da empresa, é um material gratuito, tem um workbook do Wakezinho, que ele é base do preparatório da prova da LGPD, então ele tem ali um overview, a gente tem um material bem interessante aqui que vocês também podem acessar. Eu deixei o meu LinkedIn ali para que vocês também possam me achar, né, pelo LinkedIn, quem quiser se contactar, né, ficar aí, eu sempre trago novidades, falo de eventos, lançamentos de produtos, informações, artigos, então sempre tem bastante coisa aí que a gente vai compartilhando com vocês. Vale lembrar que as provas do Wakezinho, a gente sempre recomenda treinamentos oficiais, tem inclusive vários parceiros do Wakezinho que fazem parte aí da comunidade da Pedados, né, que podem entregar treinamentos oficiais. Existe, lógico, às vezes o profissional já está num grau de conhecimento muito alto, se achar que consegue estudar sozinho, provas de fundamentos, as provas de primeiro nível, os essentials, podem ser feitas sem o treinamento, mas a gente sempre recomenda. É sempre bom quando você tem, né, bons professores, bons instrutores, compartilhando conhecimento, tirando dúvida. Então, assim, estudar sozinho é para poucos. Eu sei que tem gente que é bem autodidata, que gosta de fazer isso. É possível, mas sempre que possível, façam aí os treinamentos oficiais também. Vocês têm a lista completa também no site do Wakezinho. Deixa eu só ver uma coisa, eu vou pedir para o Davis voltar, porque eu preciso entrar aqui agora para ver quem fez a inscrição. Eu preciso, enquanto o Davis volta aqui comigo, eu vou fazer uma pausa rápida aqui na minha conversa, só para eu conseguir abrir aqui a parte do sorteio, Davis. Excelente, Milena. Pessoal, olha quantas informações. Eu sempre falo o seguinte, enquanto a Milena prepara lá para o sorteio, deixa eu até fazer uma coisa, gente. A instrução que o pessoal da produção me passou aqui, olha que legal, sorteio. Mas antes de falar do sorteio, gente, vocês viram que eu trouxe vários assuntos, vários temas que é importante todo mundo estudar, que são os temas do momento.
principalmente de 2026, 2027, 2028. Não baseado apenas no que eu falo, mas baseado nas estatísticas que o Gartner solta, baseado também nas publicações que grandes congressos científicos têm sobre a nossa área. Então, nós fizemos um compilado dos temas, das tendências tecnológicas para os próximos anos e trouxemos aqui nessa live de hoje. Mas tem um diferencial. Existe uma coisa, ao invés de você já sair pesquisando por conta própria, existem dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento... Gente, para quem não sabe, olha que interessante isso que eu vou falar agora. Existem dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento estruturado e existe o conhecimento não estruturado. O conhecimento não estruturado é você ir estudando por conta sozinho. Você pega um assunto aqui, depois você pega outro assunto lá, depois você pega... É muito legal, só que tem um problema, o conhecimento não estruturado. Quando você utiliza só o conhecimento não estruturado, você não sabe a sequência. Sempre quando você vai estudar um tema, existe uma sequência. Começa por aqui, depois vai por lá, depois vai por ali, depois vai por lá. Imagina na escola, tem como uma pessoa estudar direto multiplicação se ela não aprendeu primeiro a adição e a subtração? Você entende? Tem como a pessoa estudar direto fração na escola se a pessoa não estudou o que é multiplicação? É a mesma coisa que acontece quando você vem para uma aula como essa e você vai pegar todos esses conhecimentos e você vai começar a pesquisar por conta. Você não sabe por onde começa e por onde termina. Qual é a sequência lógica para você absorver o máximo possível? É por isso que existem institutos como o Equizim, que pegou todo o conhecimento e montou todo um programa de estudo. Existem especialistas dentro do Equizim, mestres, doutores, especialistas de mercado, que estudaram que para você ser um compliance officer, baseado nessa tendência que eu falei para vocês aqui, de auditoria por IA, primeiro é importante você estudar isso, depois aquilo, depois aquilo. Então, gente, sempre prefiram, estudem sim coisas autodidata, baseado no conhecimento não estruturado, sim, mas se pautem bastante, se fundamentem no conhecimento estruturado, que é isso que a Milena trouxe aqui para todos. E nesse slide aqui, gente, tem o código de desconto, está ali o QR Code para todos vocês. Escolheram, a Milena trouxe várias certificações, vários programas, porque eu sempre falo que a certificação é o resultado de quando você adquire o conhecimento. Legal, né? Então, é isso, o que eu falei, né? Para ficar decorando simulado e fazer a prova achando que é isso, claro. Não, porque isso não leva vocês a lugar nenhum. Eu digo que, assim, a jornada de se preparar para a certificação é que tem um valor absurdo. A certificação, ela vem para consagrar uma jornada de conhecimento, de esforço, de dedicação, de estudo. Eu vejo pelos testemunhos, né, que eu vejo o pessoal colocando, inclusive, no LinkedIn, quando termina uma trilha do DPO, do Security Officer, ou do AI Compliance Officer. Por quê? Porque é uma jornada de conhecimento, é dedicação, é tempo, é esforço, então isso é o que faz o profissional realmente crescer, né, dentro dessa proposta de conhecimento que ele está buscando. Excelente, Milena, isso mesmo. Então, gente... Posso clicar? Vou clicar aqui, hein? Lá vou eu. Peraí, você quer compartilhar alguma coisa, Milena? Olha, como a minha lista aqui, ela está com nomes, deixa eu só ver uma coisa. Então... Eu vou jogar no sorteador online, sortear agora, perfeito. E te digo nesse exato minuto, número 45 da nossa lista. Então, vamos voltar aqui. Sorteio agora, para quem ganhou. Número 45, Mariana Galdino Marmol, a nossa ganhadora. Não sei se ela está aqui online nesse exato minuto. Vou até marcar. O nome dela é? Mariana Galdino Marmol. Mariana Galdino. Se você está nos assistindo aqui nessa live, Mariana Galdino acabou de ser condecorada. Eu estou boazinha, estou a fim de sortear mais uma prova. Depois eu me viro com esse lá fora. Lá vou eu, vou puxar mais um número, hein? Era isso que eu ia falar, se ela não estivesse aqui para sortear um segundo. Só que ela está aqui, olha que legal. Que ótimo. Gente, a Mariana foi sorteada e lembrando, Milena, o que ela ganhou? Fala para nós, por favor. Ela vai escolher. Ela ganhou uma prova do Equizim
Eu vou mandar as informações, os dados, até o final de julho, ela tem aí um mês para escolher o que ela quer fazer, estudar, e é isso, vamos fazer essa prova. Segura um pouquinho, Milena, deixa eu fortalecer, deixa eu falar de novo aqui. Gente, a Mariana Galdino, Mariana Garmon, acabou de ganhar um voucher de 100% para qualquer prova que ela quiser do Equizim. Olha aqui, Maria, gente, a Mariana vai poder fazer a certificação de IA Compliance, a certificação de IA Security também Professional, várias certificações, a certificação de DPO, qualquer certificação que ela quiser fazer do Equizim, a Mariana Garmon, que está aqui com a gente, parabéns para a Mariana. Ela David, já registra, tira uma foto com a Mariana em tela aqui com a gente, ó, porque isso aqui eu já quero publicar lá na intranet do Equizim amanhã também, ó. Ótimo. Ela colocou aqui, obrigada, gente. Vamos tirar uma foto aqui com ela, então, agora sim. Pode ser, Milena? Vamos lá. Bom, espera só um pouquinho. Isso, vamos para a foto aqui. Foi? Não, não sei, você tirou a foto? Eu já tô lá no sorteador puxando o próximo número, porque eu tô boazinha então, hoje, vou sortear mais. Então, vamos de novo que eu vou sortear aqui. Peraí, que eu vou tirar a foto aqui. 1, 2, 3, vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto, agora sim. Foi ótimo. Lá vou eu, clicando no sorteador online. É mais uma? Vou sortear mais um, eu tô boazinha hoje. Saiu o número 36, deixa eu ver quem que é na planilha. 36. Alan Celso Moreira Alves, não sei se está aqui com a gente. Quem que é? Alan Celso Moreira Alves. Alan, você está conosco aqui, Alan? Se você estiver, faça que nem a Mariana, coloque assim, estou aqui, tá? A Mariana foi sorteada, lembrando que o sorteio, tá, é para quem está aqui lá. Se não estiver aqui, vamos também fazer, se ele não estiver aqui, o Alan, vamos deixar mais um de backup também, né? Podemos deixar mais um aqui também, se a pessoa não receber também, a gente deixa mais um de backup aqui, Milena. Vê se você consegue sortear mais uma. Alan, se você estiver, coloque ali. Se não, podemos sortear mais um e deixar de backup, caso o Alan não compareça, Milena? Se o Alan não estiver aqui, aí a gente pode puxar outro nome. Vou puxar mais um, então. Deixa eu dar um clique aqui. Temos mais alguém, ó? Se o Alan não estiver aqui, sorteamos mais um número. Olha lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, lá vou eu clicar de novo. Vamos lá. Número 48, deixa eu ver quem que é aqui. Vinícius Mendes Batista. Veja se o Vinícius está aqui com a gente. Vinícius Mendes Batista. Está conosco aqui o Vinícius Mendes Batista. Está conosco. Opa, o Vinícius está aqui. Ele está aqui. Opa, ó. Deixa eu já dar um ok confirmando aqui o prêmio dele, para depois eu mandar as informações completas. Vamos puxar. Cadê o Vinícius? Cadê Vinícius com foto, com câmera agora, hein? Vinícius, se você puder, bom, eu não sei se ele vai conseguir colocar o foto ali no perfil, mas vamos tirar uma... Ó, parabéns, Vinícius. Vamos tirar uma foto assim, ó, com o arroba dele ali, ó. Ele está e ele escreveu ali, estou aqui. Então, tô aqui, tá ótimo. Vamos colocar ali a foto dele. Vou tirar um print aqui, tá, Milena? Dou-lhe 1, 2, 3 e... Pronto. Tirei Fechou. aqui, já estou mandando para a produção. E a produção já vai fazer, Milena, vamos colocar também em todas as redes quem foi aí o ganhador, os ganhadores, né? Foi justamente... E todo mundo que se inscreveu no QR Code, eu vou mandar o código de 15%. Então, assim, ninguém sai de mão vazia. Não é todo mundo que vai ganhar a prova free, né? Então, assim, tivemos 2 aqui que conseguiram aí levar a prova, mas a gente vai mandar um chorinho para todo mundo aí, porque as provas aí, elas têm um valor em torno, né, de 270, 300 e poucos dólares, depende da prova. Então, 15% faz uma diferença, já dá para comer a pizza no fim de semana. Então, ó, resultado final. Gente, olha, quem gostou dessa live, gostaram, gente? Quanta informação nós trouxemos aqui. Gente, deixa ali agora o feedback, o que você achou, tanto da parte técnica que eu trouxe, com as tendências, agora também todo esse comentário da Milena. Se você gostou disso,
Coloque aqui agora no chat o que vocês acharam dessa aula. Foi bastante informação. E ainda teve o prêmio que o Exim, como um dos maiores institutos de tecnologia do mundo, que certifica profissionais do mundo, veio aqui em especial lá com sede na Holanda, vieram aqui através da nossa querida Milena, que faz um ótimo trabalho, e trouxe esse presente para todo mundo. Eu só quero reforçar, enquanto vocês escrevem ali no chat o que vocês acharam dessa aula hoje, eu quero reforçar o que a Milena deixou aqui de chorinho para todo mundo. Milena, porque não termina hoje, tá, gente? Essa transmissão vai ficar aqui no nosso YouTube. Nós temos muitas pessoas que passam pelo YouTube aqui da Pedados, que assistem as gravações. Nós também na Pedados, a gente vai conseguir pegar tudo isso daqui. Nós vamos soltar vários lances, vários rios aí durante a semana. A gente vai também mandar para todo mundo nas redes sociais que essa live já está disponível. Então, Milena, nós temos muitas pessoas que assistem a live aqui de modo offline, assíncrono. Então, a promoção não é só para hoje, tá, gente? Ó, não, o sorteio era hoje para quem tivesse ao vivo, mas a gente vai mandar esses 15% aqui. Eu vou mandar, acho que vou fazer um levantamento em 2 rodadas. Eu vou fazer um levantamento no final da próxima semana, quando estiver fechando o mês, e depois eu dou mais umas 2 semanas, 3 semanas, Davis, puxo novamente para ver as últimas inscrições, e aí eu faço uma outra rodada para mandar esse código. O que é interessante é que, assim, quem está participando aqui, às vezes tem, né, um amigo, um profissional da área que está precisando de alguma informação, compartilha, aproveita, já manda aí o link depois, né, do nosso bate-papo aqui no YouTube, e aí o pessoal pode aproveitar também essa oportunidade aí para poder receber esse bônus aqui do Exim, e sem contar, né, todo o compartilhamento de informações aí que o Davis trouxe para a gente. Milena, só um pouquinho, o pessoal está perguntando, ó, a Josiane está perguntando, o código de 15% vai ficar vigente até quando? Até quando eles podem pegar esse voucher aqui, Milena? Esse voucher, ele vai até 30 de agosto, então dá tempo do pessoal estudar, revisar material, para quem já fez um treinamento no passado e não fez prova, dá tempo de revisar, para quem for começar do zero ainda tem tempo, então vocês têm aí pouco mais de 2 meses para poder resgatar esse código, tá bom? Só escanear o QR Code e consegue pegar, né, Milena? Vai preencher os dados, eu vou pegar toda essa lista e vou mandar o código específico de todo mundo que veio do evento da Pedados. Excelente. E aquele workbook ali, Milena, fala um pouquinho, o pessoal me mandou até mensagem no privado, o que significa aquilo ali? Aquele workbook, para quem tiver interesse, como você comentou no início, ele nem estava aqui, mas no início eu atualizei a apresentação, como você falou que às vezes tinha gente que estava entrando pela primeira vez, gente que está chegando agora na Pedados, que está começando, ou fazendo a transição de carreira, começando a entender um pouco dessa aula, dessa área, eu trouxe esse workbook, ele é um resumo do conteúdo da prova do PDPE, que é o da LGPD do Exim, que é o Privacy Data Protection Essentials, e aí está aí gratuito para todo mundo. Pode baixar, estudar, com esse material aí, já dá para encarar a prova da LGPD. Pessoal, olha que interessante, só quem veio aqui na live ou quem assistiu aqui essa gravação teve acesso a isso. Eu acho que vocês não entenderam que a Milena acabou de dar para todo mundo. Só entre ali, baixa aquele workbook, tá? Clica, dá para clicar? Como que vai pegar, Milena? Como que o pessoal consegue pegar aquilo? Eu deixei essa apresentação com vocês, então vocês podem mandar para todo mundo, pode transformar ela num PDF, manda para todo mundo aí, que os links, né, estão todos aí, então fica tranquilo. Então, gente, quem quiser, quem se inscreveu nessa live de hoje, quem não se inscreveu, não tem problema, manda mensagem para o pessoal da nossa Pedados, tá? Pode mandar mensagem para o Michel, pode mandar mensagem. Se você tem também no WhatsApp, o contato da nossa Pedados, também pode ligar na sede da Pedados, falar com o Paulo Mazzilli. A gente vai mandar esses slides para vocês, para todo mundo que se inscreveu nessa live de hoje. Se você está assistindo essa gravação depois e não se inscreveu, fica tranquilo, liga ou chama o Michel, o pessoal aqui nas redes sociais, liga na Pedados também, a gente vai mandar esse slide para você. E também esses slides aqui eu vou colocar também lá no meu Instagram, @DavisAlvesPhD. Pode me chamar no Instagram, tanto os slides da aula que eu dei, como também esses slides aqui da Milena. Tá autorizado a divulgar, né, Milena? Pode divulgar? Pode soltar aí para todo mundo já ficar ciente, já compartilhar, tá aberto para todo mundo, sem segredos. Pronto.
Então pronto, gente, pode me chamar lá no Instagram, eu vou mandar esses 2 slides, são 2 PDFs que vocês vão receber, os que eu dei da aula, como também esse da Milena, e aí você pode clicar aqui nesse link e baixar o workbook que a Milena disponibilizou, estude pelo workbook, que já dá para você passar na prova do Essentials, do PDPE, você já vai ter a sua certificação de LGPD, e aí você pode comprar com 15% de desconto depois da sua prova. Olha que legal. Então, eu, como presidente da Pedado, só tenho que agradecer aqui a Milena por todo esse apoio que ela dá sempre para aqui a comunidade de profissionais de privacidade do Brasil. Aqui a Pedados é uma das maiores comunidades de profissionais de privacidade do Brasil, e o Equizin sempre se preocupa e traz aí esse apoio para toda a nossa comunidade de DPOs, de profissionais de privacidade. Muito obrigado mesmo de coração por tudo isso, Milena. Parabéns. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. Leve parabéns para o pessoal do Equizin lá da Europa, tá bom, Milena? Um abraço para todo mundo que está aqui com a gente, e para quem assistir depois aí também, quem quiser entrar em contato, meu LinkedIn está aí disponível, vocês me acham, tá bom? Um beijo enorme, sucesso aí para todo mundo. Um grande abraço, Milena. Muito obrigado a todos.